Bem, isso realmente é um desafio, mas existem dois desafios juntos para poder abordar isso. Um é o encaminhamento de pacientes à reabilitação cardíaca. Porque antigamente, há 10 anos atrás, eu estou no hospital universitário, criei o Revicardio com a fase 1, 2 e 3. E hoje, esse ano, completa 10 anos de programa. E quando nós fizemos o primeiro projeto, Dr. Arnoldo, nós divulgamos isso. Sabe quantos pacientes apareceram? 1. Porque naquela época, 10 anos atrás, ninguém acreditava que era importante o exercício e uma equipe multidisciplinar trabalhando este paciente, né? A ideia era movimento, mas como realizar esse movimento, né? E foi muito difícil essa construção. Hoje, a reabilitação cardíaca já é uma realidade no Rio Grande do Sul. Nós fomos pioneiros aqui em Santa Maria, num hospital público, agora já tem em Porto Alegre. Temos o Dr. Paulo Vicili, né, que em particular em Cruz Alta. E eu fiz um levantamento este ano para ver o número de pacientes mais ou menos encaminhados no próprio hospital universitário e ele não chega a 5% de todas as cirurgias. Quer dizer, e precisa de um estímulo também, né, na cardiologia para que sejam encaminhados esses pacientes. Como motivá-los? Isto é um grande desafio, inclusive na literatura, que o maior problema é a desistência, né? E eu fico muito feliz em falar isso e quem convive, a equipe que sempre trabalhou de forma mais voluntária por esse amor de reabilitação cardíaca, nossos pacientes, eles entravam e a briga era dar alta para esses pacientes. Mas por quê? Porque nós sempre trabalhamos a parte psicológica primeiro, a parte nutricional primeiro, para depois a responsabilidade do exercício em detrimento dessas duas áreas. A partir daí ele toma consciência que ele é importante para ele, né? Ele começa a se amar, ele começa também a ser respeitado dentro da família. Porque eu sempre digo, o paciente cardíaco é um paciente diferente. Por que ele é diferente? Porque ele tem um problema aqui, mas fisicamente ele está inteiro. E as pessoas não acreditam nisso. Aí acham que ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo, mas fracionado, né? As coisas. E ele pode viver muito bem. Então, aí precisamos que ele comece por esse fator aí, se amar. Aí depois se cuidar na alimentação, porque se ele se ama, ele vai se cuidar na alimentação. E se ele se cuida na alimentação, ele se sente jovem, vivo, ele precisa ter uma flexibilidade no corpo, ele precisa ter uma ânsia de se movimentar melhor. E aí ele passa a valorizar o exercício. E isso é um trabalho em conjunto. Nós temos que estar sempre dialogando e fazendo feedback com ele. E isso é maravilhoso. Professora, então nós temos uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, pessoal da educação física, enfermagem, terapia ocupacional, enfermagem. E agora a gente está introduzindo o Reiki como trabalho, porque o Reiki ele é considerado uma terapia holística pela Organização Mundial de Saúde, aceito para ser trabalhado. E a gente trabalha o equilíbrio também desses pacientes, energeticamente também. Porque dentro da nossa experiência, dentro da cardiologia, né, o maior problema, isso a gente tem colocado quando nos convidam para palestrar, é a questão comportamental, né? Então, quando você fala que, em primeiro lugar, vamos mexer na parte psicológica, depois para nutricional, porque a cabeça do indivíduo vai comandar o resto, né? Uhum. Então, essa mudança de comportamento que é o grande segredo, desafio, né? Também. Como fazer isso, né?
como manter as pessoas estimuladas, porque elas falharam na sua prevenção primária e por isso elas tiveram algum problema cardíaco. Como nós vamos trabalhar na prevenção secundária, que entra a reabilitação cardíaca? Como é que nós vamos trabalhar com aquele paciente que teve uma doença de manuseio clínico? Aquele paciente que foi para intervenção cardíaca, aquele paciente que foi para cirurgia cardíaca, são 3 tipos de tratamentos. A abordagem na reabilitação, como ela vai ocorrer? Porque me parece, se eu não estou enganado, toda essa política dentro da reabilitação começou com o pessoal da cirurgia cardíaca, né? E depois entrou outros procedimentos mais novos, no caso da intervenção, que por sinal, agora nesse ano estamos completando 50 anos do primeiro cateterismo cardíaco no Brasil, realizado no Instituto Dante Pazzanese, em São Paulo, pelo Dr. Eduardo Souza. Então, é um ano de aniversário para todos os hemodinamicistas, quem trabalha na área da cardiologia intervencionista. Mas nós gostaríamos de saber assim, do percentual de pacientes que você diz, tem uma dificuldade porque 5% desses que tiveram alguma intercorrência e estiveram no hospital e foram encaminhados para a reabilitação. Desses 5%, por quanto tempo você consegue deixar a maioria estimulado? Qual é o percentual disso aí? Então, vamos dizer, de cada 100 pacientes que você tem na reabilitação, para a gente saber, olha, isso há 10 anos atrás nós conseguimos isso. Eu não sei se tu tem tabulado isso em termos de trabalho. Temos. Nós temos, só que quando eu criei a fase 1, 2, 3, junto com o Dr. Sérgio Pereira, eu saí para o doutorado em 2006. Em 2006, nós tínhamos cadastrado 300 pacientes, né? Considerando que a gente também fazia a prevenção primária, porque tem a prevenção primária e a secundária. A secundária é após a doença. Primária, então, nós trabalhávamos nos bairros com hipertensos e diabéticos e obesos. Então, esses 300 pacientes que nós tínhamos eram um rodízio, né? E nós formávamos grupos, porque na fase 3 não tinha como juntar todos iguais, né? Então a gente tem que trabalhar de acordo também ainda com a individualidade deles. Então nós tínhamos um de baixo impacto, de moderado impacto e de habilidades motoras. Baixo impacto seria aquele paciente grave com uma fração de ejeção, né, baixa, abaixo de 40%, que tem que ter mais cuidado, uma monitorização maior. As atividades que ele vai fazer requerem um pouco mais de atenção, né? Então ele faz sentadinho, ora em pé, sentado. Na fase já do moderado, ele já se desloca, ele faz pequenos deslocamentos, realiza as atividades em pé, com ação da gravidade, tudo direitinho, com resistência. E o de habilidades já ia para a quadra, né? Jogar futebol. Aí eu lhe faço uma pergunta. Quando um grupo está inserido, entende o que ele está fazendo, ele quer sair? Certamente que ele vai estar estimulado para continuar. Isso. E aí aconteceu que quando eu saí, houve algumas intercorrências e eles tiveram alta para a fase 4, né? Porque o hospital atende só 1, a 2 e a 3. Então tiveram alta para a fase 4. Aí tivemos problemas. Porque quando chegou na educação física, não sabia trabalhar esta população de risco, a de baixo, de moderado. E eles abandonaram e foram para casa. E aí, quando eu voltei da minha convalescença também, que eu fiquei doente, eles não paravam de procurar porque eles queriam voltar. E aí eu criei, então, um projeto de acordo com as diretrizes, né, latino-americanas, e estou trazendo a vida de volta a esses pacientes. E eles não querem sair mais. Que ótimo. Bom. Professora Viviane, nós vamos para mais um intervalo e depois eu vou colocar algumas coisas aqui de perguntas. Quando esse paciente que saiu do hospital,
que está na reabilitação, está no grupo ou está no cardio-comunidade, quando ele volta às suas atividades normais, o paciente da cirurgia cardíaca, quando ele vai poder dirigir, quando ele vai poder caminhar, quando ele vai poder ter atividade sexual, quando ele vai poder dançar.